Olá pessoal, sejam muito bem-vindos, professor Lúcio. Vamos dar sequência ao nosso estudo de inequações, agora falando de inequação do segundo grau. Então aqui a gente vai trabalhar com o gráfico da parábola, mesma ideia lá da inequação do primeiro, a gente fazer o estudo do sinal, só que agora aqui envolvendo a inequação quadrática, né? Então, ó, vamos pensar aqui numa situação genérica. Então o que nós sabemos, ó? Uma função quadrática, ela tem essa estrutura algébrica, né? Ó, y igual a x quadrado mais bx mais c, onde o número a é diferente de zero. E daí, moçada, nós temos essas situações aqui, ó. Então, nós podemos ter uma parábola com concavidade para cima ou com concavidade para baixo, utilizando duas situações. A parábola pode não cortar o eixo x. Aqui a gente sabe que para analisar se a concavidade é para cima ou para baixo, a gente olha para o A. Se o A é positivo, concavidade para cima. Se o A é negativo, concavidade para baixo. Agora visualiza aqui comigo. Como ela não tem raiz, ela não corta o eixo x. Nessa situação, ela está totalmente acima do eixo x. E o que significa ela estar totalmente acima do eixo x? Vou deixar você aqui. Significa que para essa situação, ó, não importa qual valor de x você selecione, a imagem vai ser sempre positiva. Tá vendo? E nesse caso aqui, ó, totalmente abaixo do eixo x, a imagem é sempre negativa. Tudo bem? Outra situação que pode acontecer. Aqui o eixo x. Pode ser que a minha parábola intersecte o eixo y em um único ponto, que é o caso em que as duas raízes são iguais, né? Daí o que nós temos? Aqui também, ó, a parábola ela está totalmente acima do eixo x. Então, ó, aqui também, ó, ela sempre vai me dar imagem positiva. Aqui ela sempre vai me dar imagem negativa. Só tem uma diferença para esse caso. Existe um elemento no domínio aqui, ó, que é a raiz. Para esse elemento aqui, a imagem vai dar quanto? Zero. Então, qual que é a diferença para o caso anterior? Esse caso, ó, você nunca vai ter imagem nula, porque você não tem raiz. Você não tem nenhum elemento no domínio que a imagem é zero. Ou a imagem é sempre positiva, ou ela é sempre negativa. Nesse caso aqui, você já tem um elemento no domínio que você vai ter imagem nula, né? Ou todas as outras imagens são positivas e uma imagem nula, ou todas as imagens negativas e uma imagem nula. E o terceiro caso é esse aqui, ó. Que é quando nós temos as duas raízes distintas, tá vendo? Ó? O gráfico intersecta o eixo x em dois pontos. Então, o que nós sabemos? Ó? Nessas duas raízes aqui, a imagem vale zero. Aqui também, ó. Nas duas raízes, a imagem vale zero. No caso de cima, ó, a esquerda da raiz e a direita da outra raiz, ó, tá vendo que o gráfico está acima do eixo, ó? Então aqui vai ser positiva se o x for menor do que uma raiz ou maior do que a outra, e a imagem negativa para x entre as raízes, ó. Entre as raízes o gráfico está abaixo do eixo. E aqui, ó, o contrário, ó. Entre as raízes a imagem é positiva. Então, ó, essas são as 6 situações que nós teríamos na análise de sinal de uma função quadrática. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos aplicar essa situação na resolução de uma inequação. Vamos até pegar aqui um exemplinho do livro de vocês aqui. Deixa eu achar aqui. Então, ó, aqui. Então, olha só, moçada. Lá na página 248, ali, ó, o exercíciozinho 1 mesmo, o que nós temos? Deixa eu apagar aqui para você.
Deixa eu apagar aqui também para você não colar. Então, ele diz assim, ó, determinar o domínio, ele quer o domínio para o campo de existência, para quais valores de x a função está definida. Então, ó, determinar o domínio de uma função consiste em descobrir os números que a função não pode assumir, estabelecendo assim uma condição de existência para a função. Assim, o domínio da função, olha que função mais linda do mundo aqui, ó, esse nosso primeiro exemplo. Ele é da função y, vamos lá, exemplo 1, então a função y ou f de x, uma função de x, ó, y dado em função de x, que é igual a raiz quadrada de 2x ao quadrado mais 7x menos 15. Então vamos lá, moçadinha. O que nós temos aqui nessa situação? Ó? Domínio da função. Toda função ela tem uma condição de existência. Ali nós estamos trabalhando com uma raiz quadrada. Na raiz quadrada, o que nós temos que levar em consideração? A função que está dentro da raiz. Nesse caso, quem está dentro da raiz, ó, é a função 2x² mais 7x menos 15. Então a gente tem que dar uma atenção especial para essa função aqui, ó. Ela vai me dar uma condição de existência. E qual é a condição de existência? Eu só posso falar de uma função que tem raiz quadrada, raiz de índice par, né? Qualquer índice par. Dentro da raiz, para você obter um número real, o resultado não pode ser o quê? Negativo. Então, qual é a condição de existência dessa função? Essa função só está definida para valores em x se a função 2x² mais 7x menos 15, essa função ela pode ser qualquer número maior ou, no mínimo, igual a zero. Essa é a condição de existência. Nós só definimos aquela função se a função 2x² mais 7x menos 15 for maior do que ou igual a zero. Tudo bem? Tranquilo? Daí, o que nós vamos fazer agora? Achar as raízes. Mas aqui, ó, para achar as raízes, eu pego a função igual a zero. Tudo bem? Daí aqui cai numa equação de segundo grau. Para resolver uma equação de segundo grau, formulazinha de Bhaskara. E é higiênico a gente calcular quem primeiro? O discriminante, né? É legal a gente calcular primeiro o valor do delta. Porque sabendo o valor do delta, a gente já consegue enquadrar num daqueles três casos, né? Ou a parábola não corta o eixo x, ou corta em apenas um ponto, ou corta em dois pontos distintos. Então vamos ver o que acontece aqui, ó. Vamos calcular o discriminante. Então, quem que é o delta? Quem que é o discriminante? B ao quadrado, né? Menos 4 vezes A vezes C. Então, o delta. 7 ao quadrado. 49. Menos 4 vezes 2, menos 8, né? Ou aqui, né? 15 vezes 2, 30. 30 vezes 2, 240. Tudo bem? 30. Errou! 30 vezes 8. 30 vezes 4, 120. Então, qual que é o valor do discriminante? O valor do discriminante é 169. Então, primeiro, o delta é positivo.
Se o delta é positivo, significa que essa equação vai ter duas raízes reais distintas. Graficamente, vai interceptar o eixo do x em dois pontos diferentes. Tudo bem? Vai cortar o eixo x em dois pontos. 169, ela é um quadrado perfeito. Então tem raiz exata, né? Raiz quadrada de 169 é 13. Daí o que nós fazemos? Ó, jogamos na boa e velha formulazinha de Bhaskara agora. Ó. Então quem que vai ser o valor do x? Qual é o valor do x? X vai ser igual a menos b, menos 7, mais ou menos raiz quadrada de 169, que é 13, dividido por 2 vezes a. 2 vezes 2, 4. Beleza? Quem que é a primeira raiz? Menos 7 com menos 13. Menos 7 com menos 13 dá menos 20. Menos 20 dividido por 4, menos 5. Menos 7 mais 13. Menos 7 mais 13 vai dar 6, né? 13 tira 7 dá 6. Aqui vai ficar 6 quartos. Então a outra raiz, ó, é 3 sobre 2. 6 quartos. Tudo bem? Não se assuste com o valor fracionário. Agora nós vamos estudar o sinal da função. Então, ó, eixo dos x, ó, aqui, uma bolinha para uma raiz, uma outra bolinha para outra raiz. Uma raiz vai ser quem? Uma raiz vai ser o número menos 5. Então tá aqui, ó, menos 5. E a outra raiz é o 3 sobre 2, né? O 1,5. Então agora a gente analisa graficamente a função. Função de segundo grau, o gráfico é uma parábola, essa parábola tem a concavidade voltada para cima, porque o coeficiente do termo de grau 2 é positivo, então construindo graficamente a função, ela seria isso aqui, ó. Tá? Analisando o sinal, valores à esquerda do menos 5, ó. Valores menores do que menos 5 ou maiores do que 3 sobre 2, o gráfico não está para cima do eixo x? Se o gráfico está para cima do eixo x, é porque ele vai me dar a imagem positiva. Tá vendo? Ó? Aqui a imagem é positiva. Valores entre menos 5 e 3 sobre 2, o gráfico está para baixo do eixo x. Então, entre as raízes, o gráfico está abaixo. Então, aqui a imagem é negativa. O que nós queremos? Nós queremos qualquer valor que seja maior do que zero. Ó, o valor tem que ser maior do que zero. Onde é maior do que zero? Onde ele é positivo. E onde que ele é positivo? Para qualquer valor menor do que menos 5 ou para qualquer valor maior do que 3 sobre 2. Mas nós também queremos que ela seja igual a zero. Se eu quero que seja igual a zero, eu tenho que incluir as raízes. Então, ó, eu incluo o menos 5 e incluo o 3 sobre 2. Então, qual é o domínio dessa função? Ó? Domínio dessa função é qualquer valor de x pertencente ao conjunto dos reais, é qualquer valor de x. Ó. Só que tem condição, x não pode ser qualquer número. O x tem que ser menor ou igual a menos 5, ou o x pode ser qualquer valor maior ou igual a 3 sobre 2. Esse é o domínio da função. Ou seja, para essa função existir, para você conseguir calcular a imagem, ou seja, dentro da raiz ficar o número positivo ou no mínimo igual a zero, ó, é nesses dois intervalos que você vai encontrar o valor de x. Lembrando que tem uma outra notação para isso aqui, né? Nós podemos colocar a notação assim, ó. O intervalo começa em menos infinito, ó, aberto, aquele colchetes ao contrário, ó, menos infinito, e ele vai até o menos 5. Menos 5 aqui, colchetes normal, intervalo fechado. Ó. O colchetes normal inclui, né? Intervalo aberto, intervalo fechado. União, ele recomeça em 3 sobre 2 e vai até o infinito. Tá bem, ó, colchetes. Lembrando que no lugar do colchetes ao contrário aqui, que representa o domínio da função, que representa o intervalo aberto, esse caso, ó, você também poderia colocar parênteses, né? Então, poderia começar com parênteses aqui e terminar com parênteses aqui, tá? Então, ó,
Outro caso lá, moçada. Um outro caso aqui, ó. Olha só. Dá um bisu nesse aqui. Então, ó, também achar o domínio dessa função, ó, y igual a 2 sobre raiz quadrada de menos x quadrado mais 2x mais 2. Mais 2 não, colocar menos 2, para complicar a nossa vida. Tudo bem? Quero achar o domínio dessa função. Deixa eu só puxar a raiz aqui, ó. Então, olha só. Condição de existência. Então, perceba que nós temos duas coisas para satisfazer nessa situação. Primeira, o que nós temos que satisfazer? É uma fração. Em uma fração, em hipótese alguma, o denominador pode ser zero. Então, essa raiz aqui não pode dar zero. Ou seja, dentro da raiz, ó, quem está dentro da raiz não pode ser zero. Porque se for zero, a raiz de zero é zero, 2 dividido por zero não se define. E segundo detalhe, ó, quem está dentro da raiz é um número, é uma equação de segundo grau. É uma raiz quadrada. E uma raiz quadrada não pode ter valor negativo. Então, qual que é a condição de existência que nós temos que colocar? Quem está dentro da raiz tem que ter um valor positivo. Então, ó, perceba que nesse caso, ó, não pode ser zero e não pode ser negativo. Se for negativo, né, dá problema dentro da raiz. E se for zero, dá problema no denominador da fração. Então, ó, essa é a inequação que nós temos que resolver. Então, o que a gente vai fazer agora? Primeira coisa, encontrar as raízes. Então, menos x quadrado mais 2x menos 2 igual a zero. Vamos calcular o valor do discriminante. Calcula o valor do delta. Quem que vai ser o delta? Delta é igual a b, 2 ao quadrado, 4. Menos 4 vezes a, que é menos 1, vezes c, que é menos 2. Olha que coisa mais linda do mundo aqui, ó. Quem que é o delta? 4. Menos com menos, mais. Mais com menos, menos. 4 vezes 1, 4 vezes 2, 8. Quanto que dá o delta? O delta é menos 4. O que significa o delta ser menos 4? Que essa equação de segundo grau não tem raiz real. Não tendo raiz real, significa que o gráfico da função quadrática não intersecta o eixo dos x. Então, ó, vamos fazer o estudo de sinal. Então, olha só que legal isso aqui, ó. Então vamos lá. Então a gente tem aqui, ó, eixo dos x. Deixa eu pegar aqui. Aqui, ó. Eixo dos x. Função de segundo grau, o gráfico é uma parábola. O coeficiente do termo de grau 2 é negativo, significa que a parábola tem concavidade voltada para baixo. Só que ela não tem raiz. Então ela não corta o eixo x, ó. Então ela está totalmente para baixo do eixo x. O que significa isso? Não importa qual valor de x você escolha e substitua nessa função, pode testar na sua casa aí depois para você ver, ó. Qualquer valor de x que você substituir nessa função, fizer as continhas, você sempre vai encontrar um resultado para y negativo. Tudo bem? Você pode testar qualquer um, sei lá, x igual a 4, ó.
2 vezes 4, 8. 4 ao quadrado, 16. Menos 16 com menos 2, menos 20. Menos 20 mais 8, menos 12. Um valor negativo. Para qualquer um. Qualquer valor de x que você substitua aqui nessa função vai obter um resultado negativo. O que nós queremos? Nós não queremos que o resultado seja positivo? Quando que o resultado vai ser positivo? Nunca. Ele vai ser sempre o quê? Negativo. Então, qual é o domínio dessa função aqui, ó? Qual é o domínio dessa função? Essa função aqui, ó, ela não, o domínio é o conjunto fácil. Ou seja, não existe elemento no domínio dessa função. Então eu não consigo estabelecer uma função. Porque você vai ter no domínio, o domínio da função, necessariamente você tem que ter pelo menos um elemento. E aqui, ó, não tem valor de x que satisfaça isso. Tudo bem? Tranquilo? Joinha? Então, um grande abraço a todos e até a sequência do estudo de inequações. Tchau, tchau.